Então, olá, pessoal que chegou até aqui depois de ver o curso, o nosso mini curso sobre a história do conceito de energia. Estou aqui com o professor Ronaldo, finalmente nós dois juntos, e vamos conversar um pouco sobre alguns pontos aí que ficaram fora do mini curso, mas que são interessantes, são importantes também sobre essa questão da energia. Tudo bem, Ronaldo? Olá, tudo bem? Boa tarde aí para o Cássio e bom, bem-vindo a todos que estão assistindo o vídeo aí. Acho que nós já podemos dizer assim, nós não temos um roteiro. Bom, nós temos algumas questões, né, que nós pensamos em conversar, mas nós não preparamos nada assim muito específico, então vai ser uma conversa um pouco mais improvisada, né? Sim, sim. Até por isso que a gente deixou essa conversa ela fora do minicurso. Ela faz parte do minicurso, mas ela não é obrigatória dentro do minicurso, né? Então, eu fico muito curioso o que vocês que viram os outros vídeos aí acharam do nosso minicurso, né? Foi aí uma aventura de 4 horas pela, por vários conceitos que eu imagino que a maioria do público que está vendo esses vídeos nunca ouviram falar de muitas coisas. E, ou se ouviram falar, nunca tiveram contato assim com algo mais formal sobre esses assuntos, né? Então, até já ia começar aqui na primeira. Eu preparei aqui Vamos lá. uma perguntinha, só para a gente não ficar muito solto. Vamos. Cadê aqui? Espera aí só um pouquinho. Então, né, a primeira coisa que eu queria conversar até com o Ronaldo era como é que foi resumir todo o conteúdo para o minicurso, né? Porque para todos aí que viram, nós cobrimos bastante coisa. Como é que foi, Ronaldo? Conseguir fazer esse É, resumo? pois é, deu um certo trabalho. Aliás, ah, até para escolher os tópicos, né, para dividir os vídeos, não foi tão simples, né? Porque tem mais de uma maneira de você pensar em como dividir os temas. Por exemplo, a separação entre a parte da evolução do conceito de energia na mecânica, né? Você fez um vídeo sobre isso, eu falei sobre a parte com calor, na termodinâmica. Na verdade, boa parte foi em paralelo, né? Uma parte tem uma sobreposição. Então, se a gente seguisse uma linha estritamente cronológica, já seria uma estrutura diferente, né? Então, a própria estrutura aí dos vídeos já deu um certo trabalho. E aí, cada tópico, cada um desses vídeos tem muita coisa a ser dita, né? Então, a gente teve que escolher bastante, né? Sim. Não, foi um trabalho, usando já o termo da Grécia Antiga, né? Um trabalho hercúleo, usar É, fazer essa separação, porque para todos vocês que viram todos os vídeos, devem ter percebido, no mínimo um mini curso desse daria para fazer um curso, uma disciplina, né? Quase de universidade. E muitos desses tópicos que a gente tratou são disciplinas de universidade, cada um desses vídeos, é, praticamente. Então mas a gente achou importante manter tudo, tentar manter tudo para ter uma visão geral sobre essa coisa sobre essa questão da energia, né? é. E sim, pode falar. E uma outra coisa que a gente fez
foi não ficar restrito apenas especificamente ao conceito de energia. A gente deu uma largada um pouco, mas que ajuda a iluminar, né? Pelo menos eu assim espero, o conceito de energia, como ele se relaciona com outras coisas. Então, lá no mundo antigo, a gente fez isso, porque lá não era o conceito de energia como a gente conhece hoje, né? Eram ideias que hoje nós vemos elas se refletindo no conceito de energia. Então, isso, na verdade, nos leva a expandir para né, para filosofia e para temas que não são estritamente sobre energia física, né? E, por Sim. outro lado, ali, falando da energia, a gente falou também um pouco sobre entropia, depois sobre o teorema de Noether, a gente falou um pouco sobre simetria, sobre alguns outros conceitos, e a relação da energia com essas outras coisas, como eu digo, a ideia é que a relação da energia com essas outras coisas ajude a esclarecer um pouco do próprio papel da energia, né? Então, teve um pouco esse espírito também, né? De não ficar restrito olhando só para o termo energia, né? Mas para ver como que ele se relaciona com algumas outras coisas. Então, a gente falou um pouco também sobre teoria do movimento, né? Até a teoria do movimento do Aristóteles, sobre mecânica do Newton, né? Então, na verdade, acabou expandindo um pouco o tema. Sim, Né? sim. Mas eu acho que isso é um pouco necessário. A gente não quis ficar... Porque quando você procura sobre história da energia, normalmente é falado sobre a definição que o Aristóteles deu, como está lá no vídeo, né, no segundo vídeo, e já tem um salto para a história da energia cinética, se era energia cinética que conservava, se era o momento linear que conservava. Então fica Uhum. esse salto, e depois não é falado... Quer dizer, tem a parte sobre o calor também, e depois até material mesmo de história da ciência, você não encontra daquilo que vem depois. Então a gente quis realmente Uhum. expandir, né? Sim. E não tem jeito, quando começa a misturar... Então, no começo tem essa ideia filosófica, né, de alguma coisa se conserva. Eu diria que é uma ideia filosófica, né? Que você tem alguma coisa que se conserva, você procura aquilo que se conserva. Então, depois que aquilo ali foi realmente misturar, ter uma forma, uma cara matemática, né? Por muitos séculos aí, essa ideia de que alguma coisa que se conservava era algo da filosofia, né? Era da ciência, mas era... Ele não tinha uma fórmula, não tinha algo para você quantificar o que conserva. É. Isso demorou. Quer dizer, eu nem sei se... Quer dizer, essa própria ideia de algo que se conserva, no sentido de uma grandeza física que se conserva, isso também surge a partir de um certo ponto, né? Lá no início, acho que nem era essa questão não era uma grandeza que se conserva, Ah, era sim, 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 sim. Exato. uma ideia até um pouco mais difusa, né? Uhum, De que a exato. realidade toda tem aquela, né? Tem um aspecto de... Bom, aquelas visões que eu falei num dos meus vídeos, né? Que é a visão lá do Heráclito e Parmênides, né? Que um tem uma visão do mundo e está tudo em movimento, e o outro diz que não, o movimento é só uma aparência, né? Na realidade mais profunda não tem movimento nenhum, né? Tudo estático, quer dizer, a ideia do eternamente permanente, né? Mas não é exatamente a ideia de uma grandeza É, que se conserva, né? Quer você dizer, tem razão. essa ideia já tem um espírito mais Sim, científico e né, de uma visão um pouco mais restrita. depois do século XVI, exato, exato. É, já é nesse período aí. Sim, realmente é uma ideia mais ampla, né? Não está restrita nem à ciência, né? É uma visão de mundo, É, diria. É uma visão de como que o mundo funciona, né? Enfim, sobre o mundo mesmo, né? Tentando entender.
E isso eu achei bem interessante para quem, enfim, essa ideia, quem lembrou de colocar esse assunto foi o professor Ronaldo mesmo, que eu não estava lembrado, eu mesmo não tinha associado com os gregos ali. Eu achei muito interessante, porque o que você encontra muito por aí mesmo é só associando com a ideia do Aristóteles, né? Que ele define, ele cunha ali o termo energia e Uhum. só que quando ele cunha esse termo energia já é depois de muitos, já teve muitas ideias antes dele, né? Sobre essas visões de mundo. Então, E o conceito dele era mais amplo também, né? Então, acho que ele dá alguns exemplos, eu não falei disso no vídeo, não entrei em detalhes demais, mas ele dá exemplo do que seria a energia dele, né? Então, sim. coisas como a felicidade. Felicidade seria um exemplo de energia, porque é uma coisa que, sei lá, que cumpre o seu próprio fim, algo desse tipo. Então, é um nível um pouco mais abstrato, né? Não é uma coisa tão imediatamente relacionada àquilo que a gente entende como uma teoria da física. Ah, sim, sim, sim. É algo realmente diferente nesses conceitos de teoria, grandeza, que era o que eu estava falando antes. Isso daí veio bem depois, não Uhum. tinha isso. Não é que eles pensavam que era alguma coisa que daria para medir, que você ia medir algo que está Ah, não. se movendo, ou que está... Não, não tinha isso. Era uma outra coisa. Era diferente, realmente. E tanto que, assim, na parte que eu falo ali sobre energia cinética, eu dei uma grande resumida ali no começo, mas essa ideia ainda estava bastante forte naquela época. Então, tinha bastante coisa misturada. Era a ideia também que vinha da religião católica mesmo, ou eu diria de religiões monoteístas, né? De que se você tem um Deus que criou o mundo, então quando ele criou, desde que ele criou o mundo, ele mantém alguma coisa, se mantém, ou você tem Uhum. alguma coisa no mundo que é a mesma. Que se mantém aqui a mesma, é a mesma coisa. Então, os cientistas na época eles estavam procurando o que que era isso, ou melhor dizendo, que fenômenos, que tinha na natureza que se você olhasse, você veria essa ideia de permanência, essa ideia de conservação. Uhum. Então, por isso que no começo esse debate era um pouco também misturado com a filosofia da pessoa, né? Não era demonstrações de cálculos de por que que aquilo funcionava ou não, por que que era de um jeito ou de outro. Isso daí veio mais depois, né? Foi se moldando. Uhum. E, e daí É. a gente chega na parte do calor, né? Que o calor acaba bagunçando um pouco junto isso, porque você vê que o movimento também está associado com calor, que também está associado com temperatura, e aquilo ali, Sim, o pessoal achava que o calor era algo que passava de uma coisa para outra, né? Que tinha uma substância que passava, é. e, e aquilo ali vai se Primeiro que resolvendo. seria Pode falar. uma substância mesmo, o próprio fogo seria uma substância, depois não, né, que o calor era uma espécie de um fluido que passava de um corpo para o outro, a coisa foi mudando bastante. É. Isso é uma coisa que, assim, para vocês verem, para quem não é da área especificamente da história da ciência, como que nós temos, como que tem conceitos que são antigos, que a gente tem tão embutido, tá tão, como é que eu vou dizer? Ainda é tão embutido na nossa cabeça que é difícil de você pensar algo diferente. Então, quando os físicos ou os cientistas da época estavam estudando o calor, ainda tinha essa ideia de que o calor
seria um fluido, alguma coisa que está passando de algo para o outro. Mesmo que tivessem abandonado a ideia de... Não que eles pensassem que o mundo era separado em terra, água, fogo. Já não era essa ideia, só que elementos dessa teoria, desse modo de ver o mundo, ainda, de certa forma, estavam embutidos ali. Né? Você pensar que o calor é algo que passa de um corpo para o outro. Bom, assim como você comentou também no vídeo sobre a mecânica, a dificuldade de todos ali que estavam pensando sobre essas questões, de se desvincular das ideias de Aristóteles e companhia, né? Então, o próprio Newton ficou anos e anos e anos, até formular, por exemplo, o princípio da inércia, né? Que contraria lá a teoria do movimento do Aristóteles. Tinha os estudos do Galileu, mas a coisa não é num estalo, né? A coisa vai aos poucos. Então, mesmo tendo os estudos do Galileu sobre a inércia, até o Newton destilar aquilo e chegar, né, nas leis do movimento dele e colocar, tem que se libertar de uma tradição de séculos, né? Não é simples. Isso é uma coisa que a gente tentou passar no curso, espero que vocês tenham captado isso, né? Como que as coisas não são lineares, não são, como o Ronaldo falou, não é um estalo, não é um dia que a pessoa acorda e já está com tudo resolvido. Mesmo ali, na parte que fala que o Kelvin, que firmou, né, que a energia cinética era mv² sobre 2 e deu esse nome, não é que ele acordou um dia, teve um estalo e falou, tem um sobre 2 aqui. Não, teve várias pessoas que já tinham proposto aquilo, que já tinham estudado aquilo. Mas para você ter uma ideia... Sim, sim, sim. O D'Alembert, Então, assim... E isso também foi acontecendo, se vocês verem, ao mesmo tempo da mecânica generalizada, que a mecânica generalizada estava se formando, ela não veio também, não é algo certinho assim, então chegou na ideia de energia cinética e potencial. Agora vamos buscar outras formas de estudar energia. Não, aquilo ali foi meio misturado, tanto que tem o D'Alembert tem conceitos que são usados na mecânica generalizada, e o D'Alembert veio antes do Kelvin. Sim. Então, Lagrange, né, que fez a primeira formulação ali da mecânica generalizada, está ali no final do século XVIII. Sim, 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 sim. Né? Quer dizer, ele é anterior, por exemplo, à compreensão da máquina térmica pelo Carnot. Sim, exato, Né? Quer dizer, então, aliás, foi Antes uma de... outra coisa que a gente fez, né? A gente destacou essa parte da mecânica generalizada e depois, né, que a gente seguiu uma linha, grosso modo, cronológica até o século XX, mas depois, para falar da mecânica generalizada, a gente voltou para trás, né? Sim. Porque para misturar ali ia ficar complicado, ia ficar mais estranho. Né? Pois é. Porque, mas foi tudo em paralelo ali. Então, Lagrange ele estava desenvolvendo o que a gente chama hoje de Lagrangiana, ainda não tinha nem a nomenclatura de energia potencial e cinética, como nós temos hoje. Sim. Isso daí veio depois. Então, a ciência ela é inteira feita desses... como é que eu vou dizer? Ela é inteira feita dessa forma, né? Vários conceitos que vocês escutam hoje, ou que hoje parece já tudo bem definido, tudo bem formado, na verdade, a história da formação desses conceitos não foi nada simples.
né? Então, por exemplo, hoje em dia mesmo, não é que às vezes do jeito que é ensinado, né, nas escolas, parece até que a ideia da forma, o jeito da energia já está definido. Ninguém mais mexe com isso. E, na verdade, não, sempre tem trabalhos conversando, sempre dá faz alguma sugestão aqui, outra ali, trabalha de um jeito um pouco diferente, é assim que caminha a ciência, né? Vai pouquinho a pouquinho, vai se construindo. Às vezes acontece de alguém propor alguma coisa que dá uma mudança, uma chacoalhada aí grande. Mas, a grosso modo, na maior parte do tempo, ela se constrói pouco a pouco. Sim, e com contribuições de muita gente, né? O Sim, próprio Newton é famoso porque teve uma frase dele que ele disse que ele, como é que é? Se ele foi capaz de enxergar mais longe, é porque ele se apoiou no ombro de gigantes, sim. né? E, Então, isso é o típico, né? Nenhum trabalho científico é feito no vácuo, né? Quer dizer, é sempre dialogando com o que veio antes. eu já ia fazer uma piadinha aqui que nenhum é feito no vácuo, mas vários são feitos sobre o vácuo. É, Que a gente vai falar sobre o vácuo daqui a pouco também. sim, Bom, pois é. então, passando aqui, aproveitando, indo para uma próxima questão, que daí é uma pergunta para nós dois, né? Na verdade, como é que a gente vê essa questão aí? Como é que tá essa ideia da conservação? Então, o que você acha? Porque Começa aí assim, você. uma coisa que a gente tentou deixar claro, né? A energia ela está associada com esses dois conceitos: conservação e realizar trabalho, né? Uhum. Tem essas duas partes. É que eu costumo falar muito da parte de conservação, mas no final das contas, o que você até para diferenciar tipos de energia, você usa para você encontrar uma energia, você normalmente usa o conceito de trabalho. Você vê como que essa energia, como que essa força ou como que esse sistema aqui pode realizar trabalho. Aí assim que você encontra que tipo de energia que ele tem. Muitas vezes Uhum. é assim. Então, para mim, eu ainda acho que a ideia de conservação de energia, mesmo com tudo o que foi descoberto aí nos últimos anos, ainda está de pé. A energia, ela se conserva. O que eu não sei dizer, e daí que tem outros assuntos aí, é se ela se conserva no universo como um todo. Se a gente fosse É. colocar numa balança de alguma forma, qual a energia do universo atual? Desculpa, o universo atual eu já estou restringindo. Qual a energia do universo como um todo? Aí já não sei dizer. Aí já complica. Agora, conservação de energia, mesmo a nível microscópico, eu nunca ouvi falar nada que fosse contrário a isso, mesmo acelerador de partículas, mesmo física de cordas, supercordas, nunca ouvi alguém, assim, nada que indicasse que a energia não conservasse. Tanto que é considerado um dos pilares da física, né? É considerado uma das partes fundamentais. Uhum. Mas, e qual que é a sua opinião, Ronaldo? Então, no finalzinho na verdade, do último vídeo, né, que é sobre o Teorema de Noether, eu comentei lá que o Teorema de Noether nos dá uma entrada para entender qual o limite da lei de conservação da energia, né? Aquela ideia da relação entre leis de conservação e existência de simetrias. Então, você tem que ter, no caso da conservação da energia, você tem que ter uma simetria por translação temporal. Quer dizer, parece que você está andando em círculos, né? Porque, quer dizer, se não muda no tempo, se conserva. Mas
mas tem algo, mas são coisas diferentes. Você pode definir simetria de uma forma um pouco mais abstrata, né? Então, tem uma simetria que envolve o tempo, e a conservação da energia está relacionada a isso. Mas aí, veja que começa a entrar coisas mais complicadas. Por exemplo, o que é o tempo, né? Sim, Já começa a exato. complicar. Acho que teve um minicurso aí tem um dos minicursos sobre Santo Agostinho, deve falar bastante lá sobre reflexões sobre o conceito de tempo. O, então, veja, porque parte da história, eu vou misturar coisas aqui, mas parte do que a gente falou lá sobre a entropia também é para diferenciar aquilo, né? Que tem fenômenos naturais que são reversíveis e tem os irreversíveis, né? Quer dizer, tem coisas que você pode passar o filme para trás, né? Se você gravar e passar para trás, você não está violando nenhuma lei da física, né? Qualquer um dos dois sentidos, a coisa poderia estar acontecendo no mundo. Sim. E outras coisas não. Então, sei lá, se você pega um giz, né? Pega um giz e quebra, se você gravar isso e depois mostrar o filme do giz voltando a se juntar, peraí, tem algo estranho. Isso Uhum. não acontece. Você não pega dois pedaços de giz e, bom, eles se colam. Não é um fenômeno natural isso. Né? Então, tem coisas que não voltam para trás. Então, a gente tem uma espécie, você tem uma seta do tempo, né? O tempo vai para frente, ele Sim. passa, normalmente, ele não volta para trás no tempo. Então, tem algo estranho, tem algo especial sobre o tempo. Então, como tem algo especial sobre o tempo, e como a conservação da energia está relacionada a uma simetria no tempo, percebe? Isso abre o caminho para complicações. Exato, Porque exato. na medida em que coisas não forem simétricas na, é, No no tempo. sentido da evolução do tempo, isso pode violar a conservação da energia. Uhum. Então vejo que por isso que eu acho que foi importante ter falado um pouco sobre aquelas coisas ali, sobre mecânica generalizada e teorema de Noether, porque permite falar um pouco dessas coisas, né? Quer dizer, a gente está aí no limite da compreensão da coisa, quer dizer, a pergunta que você fez, a conservação da energia, vale ou não vale? Bom, percebe? Mas isso depende de coisas, até de coisas tão complicadas como a compreensão do que é o tempo, se você levar isso às últimas consequências. Sim. Para quem não é da área da física, a gente já explica que o tempo, apesar de ser uma grandeza talvez a mais básica, ela está junto ali com o espaço, né? Espaço e o tempo. Ainda é uma das grandezas que mais são mais complicadas de se definir até o que é, como é que funciona. A gente sabe que o tempo passa agora. Por quê? Como? Onde? Desde quando? São perguntas, muitas perguntas dessas são em aberto. Deixam os físicos aí de sempre, enfim, nós não temos respostas para isso, para muitas dessas perguntas. E como a conservação de energia está associada com a passagem do tempo, então realmente fica essa questão, né? Pois é. Então, por exemplo, o trabalho do Einstein, que você falou no vídeo, o espírito do trabalho dele é de juntar espaço com tempo. Né? Quer dizer, o tempo não tem nada de especial no tempo. O tempo é igual às outras coordenadas do espaço. Só que no espaço a gente está acostumado a pensar, né? Que tanto faz ir para lá, para cá. A gente pode ir e voltar no espaço sem problema nenhum. Mas a gente não tem essa mesma liberdade no tempo. No tempo a gente só anda numa direção, É, né? Então é igual peronomútil, né? sim. Então
Então fica, então, enfim, E daí que, não quero juntando com começar. essas perguntas, aí entra numa outra aqui, para a gente conversar, que eu já vou botar as duas junto aqui, sobre a famosa energia escura e energia do vácuo. Como é que entra isso na ideia de conservação de energia, energia do universo? Como é que isso funciona? Então, primeiro, Ronaldo, eu ia pedir para você pudesse explicar rapidamente o que é energia escura, por que que a gente, enfim, por que que foi criado esse termo, esse conceito, né? O que é isso? Aham. Então, bom, isso é um conceito que surge na área da física da cosmologia, né, que é o estudo do universo em larga escala. Uma coisa bom, primeiro já vale a pena dizer que muitas vezes quando a gente fala de energia, a gente está englobando como energia todos os tipos de energia, inclusive a matéria, né? Então, nesse contexto, assim, quando a gente fala energia, a gente está falando de todo tipo de energia. Mas, então, os tipos de energia que a gente conhece são a matéria. Então, matéria é um tipo de energia, né? Pela equivalência lá do Einstein, né? Sim, Mas, então, a gente tem as partículas e tal, que são as partículas conhecidas, que formam os átomos, né? Que compõem a matéria, é um tipo de energia. A gente tem radiação eletromagnética, né? Luz, né? Que também é outro tipo de energia. Mas aí, então a gente pode juntar todas essas energias assim bem conhecidas e bom, e a gente pode fazer observações do mundo e a gente pode tentar encontrar essa energia. Aí eu teria que dizer mais coisas, mas uma maneira de dizer é o seguinte, é porque envolve um pouco também de teoria. A teoria, na larga escala do universo, a teoria que mais importa é a teoria da gravitação. E a melhor teoria da gravitação que a gente tem é a teoria da relatividade geral do Einstein. E a teoria do Einstein ela diz que o campo gravitacional é gerado por qualquer coisa que tenha energia. E o campo gravitacional é uma coisa que tende a aproximar as coisas, né? Uma força sim, é atrativa. atrativo. É, Então, se a gente pode observar como as coisas estão se atraindo, né? Para dizer de forma bem grosseira, a gente pode medir a gravitação, né? A gente pode, na verdade, não é exatamente assim que a gente fala, mas grosso modo a gente pode medir a força de atração. E como a teoria gravitacional, né? Essa força de atração gravitacional, e como a teoria relaciona essa força gravitacional com a energia, a gente pode inferir qual é a energia necessária para manter para gerar toda a força de atração gravitacional que a gente observa, certo? Então, então tem uma relação em teoria e observação, né? sim, Dada essa teoria, a gente faz uma observação e, interpretando a observação à luz da teoria, a gente deveria esperar uma certa quantidade de energia. Só que aí toda essa energia que a gente conhece não consegue explicar o que a gente observa, só explica um pedacinho. Na verdade, precisa de outras coisas. Precisa de um outro tipo de matéria, que a gente chama de matéria escura, e além da matéria escura, precisa de uma outra coisa ainda, que é a energia escura. Então, por esse caminho, assim, toda a matéria conhecida
né? Aí eu estou falando das partículas. Às vezes o pessoal fala, o termo seria matéria bariônica, né? São as partículas que compõem os átomos, enfim. Mais a radiação eletromagnética, luz, essas coisas todas, tudo isso daria só 4% de toda a energia que a gente observa. Teria mais a energia chamada matéria escura, que seria estranho, é um tipo de matéria, mas não é nada do que a gente conhece, que a gente reconhece como matéria. Ela tem propriedades diferentes. Uhum. E a propriedade essencial dela é que ela... bom, você não consegue ver, você não consegue interagir facilmente com ela. Você só vê o efeito gravitacional dessa matéria. Mas você consegue identificar que seria um tipo de matéria, apesar de ser um pouco diferente. Isso seria mais 26%. Então, mesmo juntando a matéria conhecida, a matéria normal, mais esse outro tipo de matéria, que é matéria escura, que já é uma coisa meio estranha, com isso você tem só 30%, sobra mais 70%. Esse 70% que está faltando ficou com esse nome de energia escura. Mas então, veja, eu sei que o que eu estou falando aqui é um pouco enrolado, mas veja, porque é meio complicado mesmo. Sim, ainda mais da gente explicar em alguns minutos. Por que você supõe que deveria existir essas coisas, né? Como a matéria escura e a energia escura? De novo, é porque a gente tem uma teoria, a gente sabe que essa teoria funciona muito bem em vários tipos de observações, né? Em contextos mais específicos, a gente tem uma confiança muito grande nessa teoria. Então, quando a gente pega essa teoria e usa ela para estudar o cenário do universo como um todo, para explicar as observações de acordo com essa teoria, a gente precisaria dessa energia a mais. Fez sentido desse jeito que eu falei, Cássio? Sim, Ficou muito confuso. Bom, eu espero que para os outros tenham ficado também, mas para mim, sim, sim. E aqui, pessoal, vejam que está embutido também, lembrando aí da ideia de... como é que eu vou dizer? Que a gente carrega esses conceitos filosóficos mesmo sem se dar conta. Está embutido na física, desde o começo, a ideia da universalidade das leis da física. Então, se a gente mede, quando medir por exemplo, você pega uma galáxia muito longe e mede o comportamento dela. Você vai ver que ela está afastando, aí você vai ver se ela está afastando acelerado, ou se está aproximando para a gente, você compara com a teoria. Dado as observações, você compara com a teoria. Aí vê que está faltando coisa. E nisso, como eu disse, está embutida a ideia de que lá naquela galáxia lá longe, a lei física é a mesma que vale para nossa galáxia, né? Isso já está implícito quando a gente diz isso. Então, tendo essa questão temos uma teoria que diz que, dado essas observações, deveria ter um tanto de massa. Aí você coloca na conta o tanto de massa que é conhecido e dá 30%. Quer dizer, o tanto de massa que é esperado, né? Porque está contando aí a matéria escura junto. E dá só 30%. Tem 70% aí que a gente não sabe. Aí dá o nome de energia escura. E nisso implica junto a questão da expansão do universo, porque o universo está expandindo. Então, existe muita discussão se o universo expande, a energia está sendo criada ou é a mesma quantidade de energia que está se espalhando. Também isso é algo que não tem resposta. Se a gente não tem nem resposta para energia escura, quem dirá para isso, né? Não tem como saber. E eu queria falar um pouquinho aqui da energia... Sim, pode falar, Ronaldo, antes de eu falar da energia do vácuo. Então, isso aí vai ligar com a questão da energia do vácuo, né? Mas eu posso falar um pouquinho mais aqui para esclarecer essa hipótese da existência da energia escura? Sim, sim. Fazer uma analogia aqui com planetas, porque
com a história da descoberta dos planetas. Rapidamente, porque a olho nu a gente não consegue ver todos os planetas. A gente consegue ver só até Saturno. Os planetas mais distantes de Saturno a gente não consegue ver, né? Urano e Netuno. Vamos deixar Plutão de lado, né? Plutão deixou de ser planeta. Mas Urano e Netuno a gente não consegue ver. Mas como é que eles foram descobertos? A história é muito diferente, por isso que é interessante. Urano foi descoberto por causa do telescópio. O telescópio foi inventado, aí apontaram o telescópio para o céu, estava vendo muita coisa, lá tem uma coisa nova ali. Então alguém realmente foi visto por causa do telescópio. Mas Netuno não. O que aconteceu é que, nessa época, aí eu estou falando já do século XVIII, eu não quero entrar em detalhes demais, mas usando a teoria do Newton para calcular a órbita de Urano, não dava certo. A teoria do Newton ela funciona muito bem para descrever a órbita dos outros planetas, mas para Urano estava dando errado. Aí surgiu a hipótese de, não, talvez tenha um outro planeta que esteja interferindo, a existência desse outro planeta está interferindo. Ronaldo, acho que deu uma cortada. Peraí. Foi feito. Agora voltou. Oi? Desculpa, deu uma cortada. Quando você falou que estava interferindo, aí deu uma falhada no Desculpa. teu áudio. Então, a questão é que esse outro planeta, se existisse esse outro planeta, a atração gravitacional entre ele e Urânio ia perturbar a órbita de Urânio, ia fazer com que a órbita ficasse um pouquinho diferente. Então, esse cálculo foi feito por um francês, Le Verrier. Ele fez o cálculo e chegou à conclusão, daria certo, mas para dar certo tem que ter um planeta novo e esse planeta teria que estar em tal lugar. Aí eles, então vamos olhar, vamos apontar o telescópio tal dia, tal hora, tal lugar do céu, e vão ver que deve ter um planeta novo lá, e tinha. Quer dizer, a confiança na teoria da gravitação do Newton era tão forte, né, que quando houve aí um problema na observação, a hipótese de que, então deve existir alguma outra coisa nova que está interferindo, porque a teoria deve estar certa. Então, deve ter um planeta novo. Esse planeta, então, essa hipótese foi lançada pela confiança na teoria, e deu certo. Só fazendo parênteses, igual no curso, quando eu falei do neutrino, né? A confiança era tão grande na conservação de energia e em outras partes da física que era mais viável propor que tinha uma partícula que não tem massa, que não tem carga, que nunca foi observada, do que falar que a energia não conservava. Exatamente. Então, aí você vê, né, quer dizer, a teoria ela é tão confiável, ela dá tão certo, né, em vários casos já conhecidos, que fica, né, essa confiança de fazer uma predição bem forte com base nela, né? Mas aí, só para dizer bem rapidamente, também, que essas coisas, para dizer rápido, é um desafio. Um outro planeta que tinha um problema é o planeta Mercúrio. Mercúrio está ali muito perto do Sol, né? A teoria do Newton, ela também tinha uns problemas lá para explicar a órbita de Mercúrio. Então, o mesmo Le Verrier fala, se a órbita de Urano foi corrigida com a existência de um outro planeta, vai ser a mesma coisa com Mercúrio. Então, ele sugeriu que deveria ter um outro planeta, pequenininho, mais perto do Sol, difícil de ver, que estava interferindo na órbita de Mercúrio. Ele chamou esse planeta de Vulcano. E ele e outros começaram a buscar e ver se encontrava esse vulcano, e nunca encontraram. Esse planeta não existe. Aí o que aconteceu é que a teoria estava errada. A teoria teve que ser modificada. Esse problema da órbita de Mercúrio só foi corrigido com a teoria do Einstein, que é uma teoria melhor que a teoria do Newton. Eu não sabia então, desse vulcano, não.
Então, veja que eu estou falando isso porque é o mesmo tipo de hipótese, né? Você tem o mesmo tipo de problema. Em um caso, você tinha a órbita de um planeta não estava dando muito certo com o cálculo da teoria e foi corrigido supondo que existia um outro planeta, e o outro planeta existia mesmo. Mas para o caso de Urano. Mas para o caso de Mercúrio não deu certo. Você teve que trocar a teoria. Então, essa coisa de você ter confiança na teoria, às vezes pode não ser o caminho certo, né? Então, quando se diz aí que a energia escura é algo que a gente supõe que existe, porque a gente tem muita confiança na teoria do Einstein, bom, também pode ser que a teoria do Einstein não esteja tão certa assim, e que essa coisa não exista, certo? Isso aí já está muito no limite do que a gente conhece, e está sujeito a essas incertezas. Sim, sim. Realmente, é por isso que tem que sempre testar, né? Mesmo que se confie na teoria, você testa até um certo ponto, né? Enfim, você confia nela até um certo ponto. Não quer dizer que se uma teoria está muito certa, que ela vai estar certa em tudo. Mas é por isso que tem que fazer os testes. Você faz a hipótese e testa. É assim que funciona. E se você encontrar alguma coisa que indica que a teoria não está funcionando, naquele caso, aí você investiga mais. O que não pode é ficar, enfim, pensar que alguma coisa é sempre daquele jeito, né? Mas eu não sabia essa do planeta Vulcano. Será que é por isso que no Jornada nas Estrelas colocaram o Spock vindo de Vulcano? Usou esse nome, Vulcano? É possível, é Eu possível. nunca tinha ouvido falar. Muito interessante essa ideia. E então, falando sobre a energia do vácuo, ela é uma energia que, bom, lá no vídeo sobre a energia da relatividade, energia relativística, a massa de repouso, né? A fórmula do Einstein é igual a mc ao quadrado. Do mesmo jeito que massa pode virar energia, energia pode virar massa. Então, se você tiver muita energia, você poderia surgir matéria. Tem algumas regras aí para isso acontecer, né? Tem outras leis de conservação que a gente não falou nesse curso, mas só dando exemplo bem simples da carga. Se você numa região do universo a carga é neutra e aparece matéria, se aparecer uma partícula positiva, tem que aparecer uma negativa, porque antes tinha zero carga, então tem que manter zero carga depois. Por exemplo, lá na radiação beta, né? O nêutron, que é neutro, vira uma partícula positiva, que é o próton, o elétron, que é negativo, e o neutrino, que é carga zero. Então, quando você soma tudo, dá zero ainda a carga. Então, tem essas regrinhas. E acontece que existe, aí indo para a quântica, o famoso princípio de incerteza, que muitos já devem ter ouvido falar, apesar de, enfim, mesmo que não conheçam os detalhes, que diz que por curtos períodos de tempo, você poderia ter uma energia maior do que você tem numa determinada região do espaço. Então, essa energia, ela seria, se ela for autossuficiente para criar partículas, que essas partículas apareceriam. Então, apareceria um par de partículas. Imagina, você não tem nada e, de repente, você não tem nada e aquilo ali vira duas partículas e a tendência é que essas partículas, elas vão, como uma é positiva, outra é negativa, muitas vezes, elas vão se juntar de novo e volta a ter nada ali. Isso daí a gente chama de um par virtual, né, de partículas, dentre outros nomes que tem. Isso daqui já é... Enfim, também estou tentando explicar algo complicado aqui, resumidamente. Então, a energia do vácuo era uma... Já teve várias conversas sobre isso. Uma delas, inclusive, é como você usar essa energia do vácuo. Se era possível, na hora que tivesse essa criação do par
de partícula e antipartícula ali, você aproveitar uma delas e descartar a outra. Ou aproveitar as duas e gerar energia com isso. Então, tem vários nomes isso, tem pessoa que chama, tem um lugar que chama energia de ponto zero. Tem isso na ficção científica já foi muito usado, já foi muito abordado. Tem cálculos de quanto que você poderia aproveitar de energia. E tem livros, tem jogos, enfim, bastante coisa aí sobre essa energia. Então, é comum vocês verem, então assim, tomem cuidado que às vezes as pessoas misturam as coisas e acabam também confundindo. Tem vídeos que vão falar sobre conservação de energia ou da não conservação de energia do universo, misturando com a energia do vácuo. Então, coloca que essa energia escura pode ser essa energia do vácuo também e mistura tudo ali. E assim, só cuidado com isso. A energia do vácuo existe. Do que eu já vi, algumas medidas que fizeram, alguns experimentos, funcionou. Realmente você observa essa energia. Agora, se ela pode ser usada para alguma coisa, aí já não sei. Aí já fica para o futuro aí para ver. Não sei também, Ronaldo, se me fiz entender. Sim, sim. Mas a energia do vácuo, então, na verdade, tem dois pontos de vista, né? Sim, Você tem. falou aí mais Dois pontos de vista. um ponto de vista quântico, É, né? também tem um outro. Sim. Que é essa produção de partículas e tal. Essa é uma maneira de pensar, porque enfim, mas tem uma outra maneira que é através da teoria da relatividade do Einstein, né? Que é a teoria da relatividade geral, que é uma teoria da gravitação. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso, a essência da teoria da relatividade geral do Einstein, ela diz o seguinte, que o espaço, e espaço aqui envolvendo o tempo também, né? Espaço mais tempo. Eu vou chamar só de espaço, mas está incluindo o tempo. O espaço, ele pode ser curvo. É uma coisa difícil, às vezes, da gente imaginar, mas o espaço, pensa como se fosse uma coisa de borracha, né? Você pode esticar, pode amassar, pode torcer, né? O espaço teria essas propriedades. Então, você pode falar de uma curvatura do espaço. E as equações da teoria do Einstein relacionam essa curvatura do espaço com energia. Então, tudo que tem energia gera essa curvatura do espaço. Então, enfim, mas tem um termo nessa equação que pode ser colocado lá, que é um termo constante. A equação do Einstein, grosso modo, assim, de forma qualitativa, você pode colocar dessa forma. Curvatura do espaço igual a energia. Da forma mais simplificada possível, tá certo? De um lado você tem curvatura do espaço, do outro lado você tem energia. Certo? Uma coisa igual a outra. Aí você tem esse termo constante. E esse termo constante, bom, para que lado que você põe? Se você colocar do lado da energia, você pode interpretar isso como uma energia do vácuo. Se você colocar do outro lado, bom, é uma constante lá, é uma curvatura, uma contribuição constante para a curvatura do espaço, né? Mas pode ser interpretado também como porque se você zera todos os outros tipos de energia, sobra essa constante. Então, é energia que sobra depois que você já tirou todo o resto. Então, é a energia do vácuo. Né? Uhum. Então, você pode pensar... Então, por esse ponto de vista, é uma constante. Simplesmente uma constante que aparece na equação. E essa constante você pode relacionar com as observações. Você faz as observações, compara lá com os cálculos da teoria e você tira o valor experimental dessa constante.
Então, isso foi feito, o melhor valor aceito hoje é um valor que não é zero. É um valor positivo, pequenininho, mas ele não é zero. Ele não é E zero. por ser um valor positivo, aí ele tem a ver com a expansão do universo, né? Com a aceleração da expansão do universo. Quer dizer, o universo não só está expandindo, mas como ele tá expandindo cada vez mais rapidamente, né? Está numa expansão acelerada. Porque esse termo, por estranho que seja, essa energia do vácuo, acaba gerando uma... bom, eu não quero ficar entrando em mais termos, mas ele acaba gerando esse efeito que, geralmente, a gente diz que o que tem energia, as coisas que... A força gravitacional é uma força de atração, né? Mas, nesse caso, por um raciocínio que eu não vou detalhar demais aqui, que seria complicado, essa energia do vácuo tem um efeito contrário. Ela gera um efeito de afastamento. Então, mas então tem esse outro ponto de vista. Então, do ponto de vista lá da teoria quântica, né, você poderia pensar na energia do vácuo relacionada a esses pares virtuais de partículas que são criados. Do ponto de vista da teoria do Einstein da gravitação, uma constante que aparece lá na equação e que você também pode interpretar como uma energia do vácuo. E a relação entre uma coisa e outra não é tão clara. Quer dizer, Não. você tem um debate É o entre mesmo diferentes termo, pontos sim. de vista sobre qual a relação de uma coisa com a outra. Que ainda está longe de acabar e, enfim. Né? Exatamente porque a gente está falando aqui de medir coisas muito longe, medidas são demoradas, né? E não tem como a gente sair da nossa galáxia para medir na outra, não tem como, por enquanto. Né? E uma questão aí, se me permite avançar um pouquinho, que tem a ver com a questão da conservação da energia, né? O universo está expandindo, mas esse termo de energia do vácuo é uma constante. E a implicação disso é que, porque é uma densidade de energia, né? Quer dizer, a densidade de energia por unidade de volume do universo é constante. Mas se o universo está expandindo, então significa que a energia total está aumentando, né? Aumentando. Então, viola aí a conservação da energia. Sim, pois é. Aí, E daí não que sei, vem você pode pensar será que teria alguma maneira de aproveitar essa energia? Já que você tem uma energia sendo criada aí com a expansão do universo, ela realiza a trabalho, energia está né? aumentando. Será que tem jeito de captar essa energia para torná-la útil? Seria uma outra forma de interpretar essa coisa da energia do vácuo, né? De como Sim. usá-la. E nisso daqui já me lembra o próximo tópico aqui que eu separei,